Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. É bem provável que você vai falar assim: de novo, pastor? De novo? É de novo. Porque eu não consigo sair desse texto. Cada dia meu entendimento abre. Lucas 15, verso 11. E disse-lhe mais: você vai cansar, irmão, você vai saber essa parábola de cor. É bem provável quando a professora te perguntar para fazer alguma equação, você vai falar filho pródigo. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens, da herança que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, havendo ele dissipado tudo. Houve naquela terra uma grande fome. Começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e disse-lhe: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto. Diga comigo: este meu filho estava morto e reviveu. Amém. Tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho, estando no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele respondeu: chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai o instava com ele, e ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para regozijarmos com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, repete comigo: vindo, porém, esse teu filho, amém, desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que tenho é teu. Tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Pronto? Pronto? Você está pronto? Cada dia que passa, a situação se torna mais complexa, mais complicada. Cada dia que passa, nós ouvimos coisas absurdas. Nós ligamos a TV e os noticiários, as piores notícias, os piores horrores, só notícia ruim. E aí nós começamos então a tentar achar uma solução. E nós olhamos para Brasília, que é a nossa capital, e esperamos que de Brasília saia uma solução, ou que do governo estadual saia uma solução. E nós ficamos com uma expectativa de que os políticos possam resolver os problemas que a sociedade passa. Mas eu acredito que eles não podem e não conseguem. É um problema que aflige o mundo. A violência, a criminalidade, a corrupção.
Aonde está o foco disso? Eu penso que isso precisa ser combatido no foco, ali onde está, na raiz. Na raiz. E a raiz dos problemas começam dentro de casa. Relacionamento entre pai e filho. Já tem 2 meses que eu estou batendo nessa tecla. Talvez eu já esteja me tornando um pouco canseira, chato. Mas enquanto você não mudar, eu não posso parar. Porque eu penso que a gente só pode mudar de fase quando a gente vence aquilo. E eu pergunto para você, como tem sido o seu relacionamento com seus pais? Como foi o relacionamento com os seus pais? Como foi o relacionamento com o seu pai? Que tipo de relacionamento existe dentro da sua casa? Será que você cresceu num lar onde você via constantemente seus pais discutirem, brigarem? Ou até mesmo partir para agressão física? Isso tem uma influência muito forte sobre o seu comportamento, sobre a pessoa que você é hoje. E se você pratica isso, não se iluda. Isso tem de forma direta uma influência sobre o comportamento do seu filho. Relacionamento entre pai e filho é algo de suma importância para o futuro de uma criança, para o futuro de uma nação, para o futuro de uma geração. O que nós estamos vivendo hoje começa dentro de casa. Começa entre relacionamento, primeiro marido e esposa, que depois afeta filhos. E os filhos vão replicar isso nos seus filhos, que vão replicar isso nos seus filhos. De geração em geração, é uma maldição. As últimas palavras de uma pessoa, geralmente são as palavras mais importantes da vida dela. Porque ninguém no último momento fala coisas sem sentido. E quando fala, aquilo ainda tem influência sobre as pessoas. Eu conheci uma pessoa, uma família, fui visitar a casa deles e lá tinha um pé de goiaba. E esse pé de goiaba estava num lugar onde ele não deveria estar. Ele atrapalhava toda a estética da casa. Não dava para estar naquele lugar. Eu falei, olha gente, por que vocês não cortam esse pé de goiaba? Para que eu fui falar isso? Parece que eles vieram igual um marimbondo em cima de mim. Que isso, pastor? Mas de jeito nenhum. E aí alteraram a voz. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse pé de goiaba? E aí o irmão veio contar a história. Pastor, é o seguinte, sabe? Meu pai, nos últimos momentos de vida dele, quando ele estava prestes a morrer, a família já reunida, ele disse, por favor, meus filhos, não cortem o pé de goiaba. E o nosso pai morreu. E não tem homem para mexer naquele pé de goiaba, pastor. Porque foram as últimas palavras dele. As últimas palavras têm um peso tremendo, né? Eu fico imaginando aquela senhora que criou as galinhas no quintal, e na hora da morte ela vira e diz, olha, gente, por favor, não matem a pintadinha. Acabou. Pintadinha manda e desmanda na casa. Vai morrer de morte morrida. Não vai virar caldo. Não vai. Porque foram as últimas palavras. As últimas palavras são as palavras mais importantes. E aí eu pergunto para você, quais foram as últimas palavras do Antigo Testamento? Você sabe? As últimas palavras foram estas: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas foram as últimas palavras. Nós estamos hoje no Novo Testamento. As últimas palavras do Antigo Testamento foram: eu não fira a terra com maldição. Deus encerra o Antigo Testamento dando um norte, uma diretriz. Eu preciso converter o coração dos pais aos filhos, para que a terra não venha ser ferida com maldição.
Agora preste atenção nessa fala. Ferir a terra com maldição e converter coração do pai ao filho. Geralmente nós esperamos que os filhos se convertam aos pais, mas a ordem de Deus é que os pais se convertam aos filhos. Porque o pai é maduro, o pai tem mais experiência, o pai sabe como é que a vida funciona. E aquele que é forte tem que suportar o mais fraco, e ensiná-lo, direcioná-lo. E Deus está dizendo, olha, se isso não acontecer, a terra será ferida com maldição. E que terra é essa? Talvez você esteja pensando no planeta. De fato, é isso que está acontecendo no planeta. Mas o que está acontecendo no planeta começou na sua casa. Porque a primeira terra a ser ferida é a terra da sua casa. É o lugar onde você habita, é onde você mora. Que deveria ser um lugar de paz, de sossego, de tranquilidade. E não é. Por quê? Porque não há conversão entre pai e filho. E a terra está ferida com maldição. E o que é maldição? Maldição é o mal em ação. Repita comigo, maldição é o mal em ação. E o mal está em ação? Você tem visto divórcios? Divórcio é uma coisa ruim? Você tem visto homicídio, roubos, traição, violência, estupros, corrupção? É um mal em ação que nós estamos vivendo. Vivendo isso por quê? Porque a terra está ferida com maldição. Porque não há relacionamento, não há vida, não há conversão entre pais e filhos. O diabo só pode agir na vida de uma pessoa com legalidade na palavra. Você sabia disso? O diabo só pode agir na vida de uma pessoa com legalidade na palavra. É estranho, mas o diabo usa a palavra de Deus também. Ele queria agir na vida de Jesus no deserto, naquele jejum. Ele tentou Jesus. E ele usou o que para tentar Jesus? Você se lembra? A palavra. Ele pregou para Jesus. Olha, se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele usou a palavra. Por quê? Porque quando nós quebramos a palavra, quando nós quebramos o princípio da palavra, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós abrimos uma brecha de legalidade dele na nossa vida. Por isso, quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra. A maneira legal dele ferir a terra com maldição é julgar filho contra pai, pai contra filho. Porque esse é um dos primeiros, aliás, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Nós vivemos num mundo que o diabo está manifestado por aí. E muito se fala nas igrejas, quando se ora, a manifestação dos demônios, expulsando o demônio. E existem alguns que são muito famosos. O pessoal fala, olha, aquilo ali é uma ação do tranca-rua. O tranca-rua é um demônio que entra na vida da pessoa e trava a vida financeira dela e ela não rompe. Outro diz, aquilo ali é um espírito de pombagira que está agindo ali. Porque esse demônio ele entra e faz com que a pessoa caminhe para o lado da prostituição. Outro diz, não, aquele lá ele está manifestado com o Exu Caveira, que é uma entidade demoníaca que entra na vida da pessoa e enche o corpo da pessoa de doenças que os médicos não conseguem descobrir. E o outro diz, não, aquilo ali é uma ação do Zé Pilintra, um demônio que leva a pessoa para o alcoolismo. Mas hoje eu quero falar com você sobre um outro demônio. Um outro espírito, um espírito terrível, que muitas vezes não manifesta, mas as suas ações estão por todo lado. O nome desse espírito se chama, o nome desse demônio é espírito de orfandade. Eu vou repetir, espírito de orfandade. O espírito de orfandade, ele vai machucando todo mundo ao redor dele com suas atitudes. Ele machuca todo mundo ao redor dele, pessoas que o amam, mas ele consegue machucar e ferir essas pessoas através do seu comportamento. O texto que eu li aqui, que nós fizemos a leitura, ele nos fala justamente desse espírito de orfandade que agia na vida desse moço. Essa casa da qual nós fizemos a leitura do texto da parábola do filho pródigo, se eu pudesse botar um nome nessa casa, eu colocaria a casa mal assombrada.
Porque o espírito de orfandade corria solto dentro dessa casa. Ele agia na vida daquelas pessoas. Será que ele também não tem agido na sua vida? Será que ele não está agindo na sua casa? Pastor, como é que eu detecto? Bom, eu te disse como é que você detecta o Exu Caveira, o Tranca-Rua, Pombagira e sei lá mais o que. Mas hoje você vai aprender à luz da Bíblia como que você vai detectar se a sua casa está debaixo da atuação de um demônio chamado espírito da orfandade. A primeira manifestação desse espírito é que quando ele age na vida da pessoa, ele torna a pessoa uma pessoa inconsequente. Diga, inconsequente. Ele leva a pessoa a se tornar uma pessoa inconsequente. E o que é uma pessoa inconsequente? É uma pessoa que age, é uma pessoa que toma atitudes sem medir as consequências. Ele pediu a herança ao pai, e o pai ainda estava vivo. Isso é uma inconsequência. Por quê? Porque herança a gente recebe depois que morre. Mas ao pedir a herança, com o pai ainda vivo, ele revela uma inconsequência. E qual é? Ele havia matado o pai no coração. Você entende isso? O pai estava vivo, mas no coração dele o pai estava morto. É terrível isso. É terrível. Era justamente isso: dá-me a herança. Em outras palavras, pai, você está morto para mim. Você está morto. Ele colocou palavras inconsequentes. Sabe, eu fico imaginando o que não passou no coração daquele pai. Por quê? Porque ele havia matado o pai dentro dele. Quantos que aqui estão hoje, que já não mataram o seu pai dentro de você, ou a sua mãe dentro de você? Ele está vivo, ele está na sua frente, mas dentro de você, ele já morreu. Ele já morreu porque o espírito de orfandade atua na sua vida. Já morreu porque não há mais relacionamento. Já morreu porque já não há mais diálogo. Eu não tenho o hábito de conversar com morto. Eu acho que uma pessoa em sã consciência não conversa com um morto. Então, quando você corta o diálogo com seu pai, você está dizendo: você morreu. Se você tem dito: olha, não olhe na minha cara e não diga palavra mais a mim, porque eu não vou me dirigir palavra a você, você está matando o seu pai, porque um espírito de orfandade está tomando posse de você. Ah, pastor, mas é o meu pai que não quer mais conversar comigo. Então tem um demônio de orfandade agindo nele. Quem sabe ele não vem de um lar no qual esse espírito atuava e ainda está na vida dele. E se você conhece a palavra, cabe você orar e repreender isso. Eu te pergunto: quais atitudes suas têm matado seu pai, estando ele ainda vivo? Quais? Pastor, mas como é que eu mato meu pai? Esse moço pediu a herança antes do tempo. Você mata o seu pai quando você força-o a dar-lhe algo fora do tempo. Quando você força o seu pai deixar você fazer alguma coisa fora do tempo. Porque tudo tem um tempo. E quando seu pai nega a fazer aquilo, aí acabou. Para você acabou. Porque você é alimentado de um espírito de rebelião, de rebeldia, e começa a vê-lo com outros olhos. E a rebeldia, ela faz quebrar o tempo. A rebeldia, ela divide uma família, ela destrói um lar, ela acaba com uma igreja. Provérbios 21 diz que a conquista gananciosa e a antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Quem recebe uma herança antecipada, a Bíblia diz, não terá um final abençoado. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele perdeu tudo, acabou com tudo e foi parar no fundo do poço. Mas o segundo sintoma de uma pessoa que está debaixo de uma quebra de paternidade
e assolado por um espírito de orfandade, é que esse espírito faz com que essa pessoa se torne uma pessoa egoísta. Diga comigo, egoísta. Uma das marcas da manifestação desse espírito é o egoísmo. E o que é o egoísmo? A pessoa só pensa nela. O que leva um filho a matar um pai, uma mãe? Como às vezes nós nos deparamos com notícias como essa na televisão. O quê? É pensar nela mesma. É gente que tem um ego enorme. É gente que só pensa em si. Se eu estou bem, o resto, eu não estou nem aí. Sabe, esse estilo de vida no meio da comunidade, da sociedade, já é um negócio complicado. Um local de trabalho já é um negócio complicado. Agora imagine isso dentro de uma casa. Dentro de uma família, aonde cada um está simplesmente pensando em se beneficiar, e quando não existe dentro de casa, um passando a perna no outro. Aí é o caos, aí é o fim. Esse espírito leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Ele pensa assim: o que eu estou preocupado é com o meu bem, o resto que se dane. Em qualquer situação, essa pessoa pensa: o que eu vou ganhar com isso? Que vantagem eu levo com isso? Ele não estava nem aí para o coração do pai dele. Ele não estava nem aí o que o pai ia sentir. Ele não estava nem aí para as consequências disso. Ele estava pensando nele, no bem-estar dele, em satisfazer uma vaidade pessoal dele. Eu não sei, mas as suas decisões, suas atitudes, você tem pensado nas consequências disso? Eu às vezes falo assim com as pessoas, principalmente com os mais jovens: olha, solteiros, quando a gente é solteiro, é igual andar de moto ou de bicicleta. Você chega numa esquina, você já vira de uma vez. Mas depois que a gente casa e tem filho, a vida da gente é igual uma carreta. Não dá para virar de uma vez. Você tem que ir lá na frente abrir, porque de repente a cabine passa, mas a carroceria não passa. Então, como pai, como mãe, qualquer atitude a ser tomada, você não pode pensar só na cabine. Você tem que pensar lá atrás, nas consequências disso. Às vezes eu vejo as pessoas saindo de igreja para outra igreja, como quem muda de roupa, sabe? E aí os filhos ficam perdidos no meio do caminho. Você sabia disso? Os filhos ficam perdidos. Porque muitos dos seus filhos, eu sei disso. A Carla falava aqui do Lucas com seus 3 aninhos. É bem provável que lá na sua casa, sabe, você já pegou ele brincando de pastor Alvim. Agora eu sou o pastor Alvim. Agora eu sou o pastor Emerson. Vínculo. Sem falar nas tias que estão lá agora cuidando deles, nesse momento. E você não pensa nisso, você sai cortando, quebrando tudo. Você é maturo, você entende que o mundo não te cabe mais, mas você não pode se esquecer que atrás de você tem um filho que está crescendo e precisa ser criado e ensinado nos caminhos e no temor do Senhor. Hoje ainda lá no batismo, um irmão conversava comigo e ele dizia: pastor, eu não sei dimensionar o tamanho da minha alegria com a nossa igreja, de ver os meus filhos todos envolvidos no Evangelho, todos envolvidos na obra de Deus, minha família toda. Eu sou muito grato a Deus. Eu falei: meu irmão, você tem que agradecer muito a Deus, porque quantos pais estão com seus filhos perdidos lá fora? Quantas mães, o filho sai, a filha sai, não sabe que hora que chega, para onde está indo. Meu irmão, que você puder investir na vida do seu filho, invista. Pastor, então eu vou botar dinheiro mesmo, meu filho. Eu não estou falando disso. O maior investimento que você pode botar na vida do seu filho é você. É você. A sua presença, a sua história. Ainda que você tenha errado na vida, filho, vem cá, deixa eu te contar uma história minha um dia. Eu cometi um erro gravíssimo. Nunca faça isso na sua vida. Não é só os acertos, não, são os erros também.
O que compõe o caráter e o transforma é a história da nossa vida. Mas quando não há paternidade, quando existe um espírito de orfandade atuando, o egoísmo que muitas vezes nós vemos na vida do filho, muitas vezes isso é passado de pai para filho. Eu não sei como é que meu filho viveu, é desse jeito, mas porque você agia assim com sua esposa. Você agia assim com seu marido. Terceiro, quando uma pessoa está sob a influência do espírito de orfandade, tal pessoa não sabe lidar com conflito. Diga comigo, lidar com conflito. Está muito claro que esse moço não se dava com o seu irmão. Talvez, não sei, talvez tenha sido por isso que ele resolveu sair de casa. Porque quando ele retorna, e o irmão o vê chegando e ouve as músicas e a festa, o irmão então vira para o pai e diz: este teu filho. Ele não se referiu ao irmão como irmão. Então é bem provável que ali já tinha um problema. Ele não se dava com o irmão. Eles não tinham um bom relacionamento. Pessoas que estão debaixo do espírito de orfandade, elas não sabem lidar com conflito. E como é que a gente tem um diagnóstico de pessoas que não sabem lidar com conflito? Sabe qual é a atitude de uma pessoa que não sabe lidar com conflito? É a fuga. Fuga. Quem não sabe lidar com conflito vive o tempo todo fugindo. Ele tem um conflito no local de trabalho, ele abandona tudo. Tem gente que nem vai lá para acertar. Vai embora. Ele tem um conflito dentro da igreja, ele larga. Ele tem um conflito dentro da célula, ele larga. Ele tem um conflito, ele tem um sonho, mas no meio daquele sonho, da conquista dele, ele tem um conflito, ele abandona tudo. E aquilo então se transforma num vício. É um vício. Todo conflito, solução, fuga. E aí essa pessoa então começa a se tornar um colecionador. Um colecionador de desistências. Ele começa e não termina, ele começa e não termina, porque tudo e qualquer coisa nessa vida tem conflito. Não tem como não ter conflito. Só que, quando a pessoa está debaixo dessa influência, essa tal pessoa, ela não resolve, ela não senta, ela não olha olho no olho, vamos resolver isso. Ela não tem um diálogo, ela não conversa, porque para ela é mais cômodo sair do relacionamento, abandonar as pessoas. Eu digo que pessoas abandonam pessoas. Pessoas não abandonam instituições. Elas abandonam pessoas. E a pessoa que está debaixo dessa situação, a solução para ela é a fuga. A primeira reação é: vou embora. Eu vou embora. Foi o que esse rapaz fez. Dá-me a herança, porque eu estou indo embora. Eu vou procurar outra casa. E aí então ele se torna um colecionador. Agora, tem um problema na família, ele então, vou fugir, vou para outra família. Deu um problema no casamento, eu vou largar esse casamento e vou para outro relacionamento. E aí, 1 relacionamento, 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, 4 relacionamentos. E a pergunta é: o problema está em quem se relaciona com você, ou o problema não está dentro de você? Será que não há essa entidade, esse espírito de orfandade atuando na sua vida? E o pior é que, geralmente, esse tipo de gente não sabe sair. Você entende isso? Não sabe sair. A nossa vida, na verdade, ela é feita de entradas e saídas. O tempo todo a gente está entrando, o tempo todo a gente está saindo. Mas aprenda uma coisa: tão importante como entrar é como você sair, de qualquer lugar e em qualquer situação. Porque o que as pessoas vão lembrar não é como eu entrei. O que vai ficar na memória é como eu saí. Não é assim que dizem, hein? As pessoas vão lembrar disso. E aí nós vamos colecionando portas fechadas.
Porque você sai de uma situação, você fecha a porta ali, para nunca mais voltar. Porque as pessoas, quando se lembram de você, diz aquele lá, se Deus quiser, nunca mais. Porque a forma como ele saiu daqui, a maneira como ele saiu daquele relacionamento, eu não quero isso para minha vida nunca mais. E aí, um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, e de repente as portas vão só se fechando na sua vida. Qual foi e como foi a sua última saída? Sua última saída de um negócio, de um trabalho, de um relacionamento, de uma amizade. Como é que foi? Você já parou para pensar quantas vezes você saiu e saiu da forma errada? Sair às vezes é preciso, mas é preciso sair, mas sair de cabeça erguida. Não é sair de tal situação que depois você tem que ficar mudando de calçada. Porque você está indo, de repente você vê alguém que estava na sua última saída, deixa eu mudar de calçada. Isso não é atitude de homem, isso é atitude de rato. Rato é que sai pelos buracos. Homem que é homem. Aí eu digo no sentido de caráter, homem, mulher, que tenha caráter. Ele sai de qualquer lugar de cabeça erguida. E ele pode encontrar com qualquer pessoa do passado, porque ele está com cabeça erguida. Ainda que a coisa tenha sido desastrosa, mas ele sabe, eu agi com verdade, com honestidade, e a minha parte eu fiz. Então se alguém tem que mudar de calçada, não sou eu, é ele. Amém? Vocês estão calados hoje, hein? Essa paternidade está dando trabalho. Mas o meu alvo é que você mude o seu comportamento. Como filho, como pai. Porque quando você mudar, a terra vai ser sarada. Talvez o planeta não seja, mas a sua casa começa a ser. E Deus começa a fazer a obra na sua vida. Essa pessoa que está debaixo desse espírito, ele procura ir para uma terra distante. A Bíblia diz que quando ele recebeu a herança, ele foi gastar numa terra distante. Por quê? Por quê? Porque ele não queria prestar contas. É o tipo de gente que odeia prestar conta. Odeia prestar conta de suas atitudes, odeia prestar conta das suas decisões, odeia prestar conta das suas escolhas, não se aconselha com ninguém, quer a independência. E depois diz que é ovelha. A ovelha que eu conheço na Bíblia é um bichinho muito dependente. Ela depende muito do pastor. Quem é independente na Bíblia, pelo menos na minha, é o lobo. O lobo é independente. Ele é até solitário, né? Anda uivando, solitário, vagando pelas noites aí. Sabe, nós não podemos ter esse espírito na nossa vida. Esse espírito solitário, é o Zorro. Vira a pessoa que está do seu lado e diz assim, sai dele, espírito do Zorro. Zorro. Provérbios capítulo 18. Traz um ensinamento que talvez nos ajude a entender o comportamento de algumas pessoas. Provérbios 18:1 vai dizer o seguinte, que aquele que procura isolar-se busca o seu próprio interesse. A pessoa que não trabalha em equipe, a pessoa que quer chegar sozinho, que quer... Esse tipo de gente, na verdade, ela está buscando o interesse dele. Provérbios 18:1 diz isso. Sabe, aí essa pessoa começa a viver isso em todos os lugares. Isso passa a fazer parte da cultura da vida dele. Ele não se submete a ninguém. Ele não se submete a um pai, ele não se submete a uma mãe. Ele não se submete a um patrão, ele não se submete a um professor. E quem não se submete a pai, mãe, a professor, é bem provável que vai se submeter ao promotor. Ou ao cacetete. Eu não sei, esse governo tem destruído o país com algumas leis, sabe? Não é partido político, não.
Sabe, tem umas coisas que são muito contra a Bíblia. Ele quer interferir na criação de filho. A lei da palmada. Eu agradeço a Deus, meu pai e minha mãe, pelas palmadas e chineladas que eu tomei para me tornar o homem que eu sou hoje. Só que o governo quer interferir na sua casa. Mas depois que seu filho se torna um delinquente, ele põe lá a cadeia. Porque hoje tem filho chamando polícia para pai e mãe. Eu não estou fazendo uma apologia à violência, à agressão. Não estou fazendo apologia a isso, não. Eu estou falando uma coisa com bom senso, com equilíbrio. Que a própria Bíblia também dá respaldo para isso. Fustigando com a vara, um pouco nem por isso morrerá. Mas vem esse espírito aí de independência, e aí não tem submissão, não submete a ninguém. Eu não tenho que dar satisfação para pastor, eu tenho que dar satisfação para Deus. Se você não dá satisfação para o homem que você vê, muito menos para quem você não está vendo, querido. Larga de ser hipócrita. Eu não tenho que dar satisfação para você, minha esposa. Eu não tenho que dar satisfação para você, meu marido. Então não casa. Porque casamento é cumplicidade. Minha esposa, ela tem que ter acesso a tudo na minha vida. Não, meu celular você não pode ver, não. Celular aqui, não. Opa, não é o celular. Quê? Não, a conta do meu e-mail não pode ter. Será que existe alguma coisa que não pode ver? Ué, então tem alguma coisa errada. Ah, pastor, essa mulher tem ciúme demais, mas você também provoca. Se não existir cumplicidade, se não existir dependência mútua, não vai haver relacionamento de qualidade nunca. Se um não se submeter ao outro, pois casamento é cumplicidade. Qual casamento que funciona com independência? Sai de casa a hora que quer e volta a hora que quer sem dar satisfação nenhuma, pronto. Vai durar quanto tempo essa encrenca? Não vai longe isso. Não vai. Não, eu não tenho que te dar satisfação, não. Eu chego em casa a hora que eu quero e não te interessa com quem eu estava. Ué. Bom, eu penso que quando chega nesse ponto também, a coisa já está enzebrada. Quinto, a influência desse espírito, a pessoa que está debaixo desse espírito, ela não consegue se sentir amada pelo pai, ela é um poço emocional. Sabe o que é um poço emocional? Nada está bom, mas nada satisfaz. Não tem nada que você possa fazer que essa pessoa fique feliz com você. Não tem nada, nada. Qualquer atitude sua de tentar ajudar, de tentar, não vai. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue se sentir amada. Ela não consegue se sentir amada por quê? Porque ela está debaixo de uma influência de orfandade. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na igreja, na célula, o que você fizer, vamos encurtar o culto. Esse culto agora está pequeno demais, vamos aumentar o culto, está grande demais. Vamos cantar mais, você está cantando demais na igreja, vamos cantar de menos. O pastor fala muito, pastor chato, só fala de paternidade, paternidade, paternidade. É bem provável que quem não está debaixo do espírito da orfandade está amando essas palavras. Mas quem está, o bicho está tuzicando aí, né? Não para de falar disso. Você precisa se converter. Você precisa mudar, pedir a Deus para te libertar disso. É uma roupa, não serve. É um tênis, não serve. Sabe, ou seja, o problema não é do pai, o problema é dela. Ela não consegue se sentir amada pelo pai, na família, na célula, na igreja, nos relacionamentos. Você pode fazer de tudo que você não vai conseguir realizar essa pessoa. Ela não se sente realizada. Porque ela está debaixo de um espírito de orfandade. Quem está debaixo do espírito de orfandade, esse espírito gera na pessoa uma coisa terrível. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de um ser humano. Se você é assim, por favor, lute contra isso. Isso vai te destruir. Ingratidão. Ingratidão. Ele gera no coração da pessoa um espírito de ingratidão.
Sabe, ele não parou para pensar no coração do pai. Quem é o pai, quem é a mãe? O que eles fizeram por ele? Quem aqui é pai e mãe sabe quantas noites. É bem provável que aquele pai passou acordado com a saída daquele filho daquela forma. É um ingrato. Sabe, antes de agir, aliás, ele não tem gratidão. Sabe, é uma coisa terrível isso. Outro dia eu cheguei para uma pessoa que eu gostava muito e comprei um livro. Nós estávamos numa roda. Eu virei para ele e falei assim: ô meu irmão, sabe, eu estava viajando e eu vi esse livro aqui. Esse livro tem sua cara, vou te abençoar com ele. Quero te dar esse livro de presente. Ele, tá bom. Então, como eu estava te falando, só que eu fui muito burro de não perceber esse espírito de orfandade na vida dessa pessoa. Sabe, não sabe agradecer. Pensa que quando alguém faz alguma coisa por ele, não está fazendo mais do que obrigação. A pessoa que é tomada por essa ingratidão, ela ignora tudo. Ela ignorou tudo que o pai fez por ela: roupa, estudo, alimentação, proteção. Na verdade, ela enxerga somente o que o pai é um ser que existe para servir os interesses dela. Não, pai é uma coisa que Deus inventou para me servir. Não diz isso, mas age como se fosse. Eu fico vendo quanta ingratidão na vida das pessoas hoje. Quanta ingratidão. E aí ele sai, né? Como esse moço saiu de casa, escondido. Nem despediu do pai, me dá a herança que eu estou indo. Ô velho, estou saindo, me dá minha parte aí. Meu nome é ingratidão. A ingratidão, ela destrói vínculos familiares. E outra coisa, eu não sei você, mas o ingrato, ele não vai muito longe na vida. Por quê? Eu citei o caso da pessoa, né? Eu não vou dar outro livro para ele, eu não vou dar mais um presente para essa pessoa. Por quê? Para ter esse tipo de comportamento novamente? Então eu paro. E aí as portas vão fechando, e aí sou eu, aí é outro. Daí a pouco ele vai ficando ilhado. Eu tenho medo de pessoas ingratas. Eu tenho medo. Porque as reações delas não são muito previsíveis. Ou às vezes somos e nós aqui fantasiamos que a pessoa não é. A Bíblia diz então: esse teu irmão estava morto e reviveu. A orfandade produz morte. Quando a pessoa está vivendo esses tipos de comportamento ao qual eu tenho falado, ele caminha para uma morte. Talvez ele não morre fisicamente, mas ele morre emocionalmente, espiritualmente. É uma pessoa morta. É uma pessoa que não tem alegria, é uma pessoa que não consegue ver cores na vida. Tudo está sem graça, sem sentido, é mesmice. Eu não sei até onde esse tipo de gente vai viver. A menos que o caminho seja cair numa depressão profunda. Em sétimo lugar, o espírito de orfandade. Ele faz com que não haja diálogo. Diga comigo: não haver diálogo. A sua casa é assim? Como é que funciona lá? Como é que é? Quando você levanta, você é casado, sua esposa está do seu lado, o seu marido está ali, levantou. E aí? Já sai igual um cavalo? Ou uns coices? Ou bom dia, meu amor, dormiu bem?
Tem moral para falar ou não? Posso seguir? Tem que perguntar à esposa, né? Porque falar aqui é muito fácil. O espírito de orfandade, ele quebra isso. Não há diálogo. Pega isso aí para mim. Deitado lá na sala, pega um copo d'água para mim, depressa. Como se fosse... Não, nem empregado não, porque isso não se faz nem com empregado, isso é escravo. Porque tem umas palavrinhas, gente, elas são muito poderosas. Sabe, quando eu era garoto, eu lembro de alguma coisa que passava na televisão, que tinha lá o abracadabra. E aquela palavrinha mágica abria tudo. Existem umas palavrinhas mágicas, elas são muito poderosas. Eu vou ensinar para você. Bom dia, boa noite, obrigado, com licença, por favor. Essas palavrinhas são muito poderosas. Aprenda, decore, diga isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Agradeça. Crie o hábito de ser grato. Sabe, você só tem a ganhar com isso. Você só tem a crescer. Você não sabe o ser humano que você vai se tornar. Você será uma pessoa tida como nobre. Alguém de excelência. Alguém cujas pessoas querem ficar próximas de você. Porque é bom ficar perto de você. Ontem eu estava pregando na Lagoinha. E foi uma consagração de líderes e supervisores. E mais de 100 líderes de célula. E eu falava justamente sobre o poder dessas palavras. E como que um líder vai avançar. Como que ele vai crescer. Quanto mais simpático você se tornar. Quanto mais agradável você for. Sabe, mais poder de atração. E mais poder de convencimento você vai ter. A quem muito você serve, você tem autoridade. Sexta-feira eu fui para Belo Horizonte e fui a fim de sentar e conversar um pouco com o pastor e abrir o meu coração e receber alguns conselhos. E nós ficamos ali 3 horas dentro de uma sala, eu e ele, abrindo o coração e falando das minhas dificuldades, dos desafios que eu tenho nessa cidade, nessa igreja e praticamente hoje no Brasil. E pedindo, olha, você está mais à frente, me dá um norte, me dá dicas, me fale. Sabe, irmãos, toda estrutura rígida quebra. Você tem que ser flexível. Sabe, eu tenho por mim que o dia que eu parar de aprender, eu paro de crescer. O dia que eu parar de aprender, o dia que eu achar que eu sei tudo, eu paro de liderar. Eu vou estacionar no tempo, eu vou cair. É muito importante a gente entender que nós precisamos crescer e nós precisamos ser pessoas simpáticas em qualquer lugar onde nós venhamos conviver. As pessoas têm que ter prazer em conversar conosco, em dialogar conosco. Sabe, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no esporte, lá no campo de futebol, você tem que ser aquele cara agradável, você não pode ser a mala sem alça. Chegou o crente, mala sem alça. Ninguém aguenta ele aqui dentro. Porque lá na igreja ele é um, aqui ele é outro. Sabe, essas variedades de comunicação estão nos colocando nus, cada dia que passa. Aí eu digo nu, parece que dá para falar em 2 sentidos isso, né? Mas eu digo no sentido de alma mesmo. Porque eu acho que ninguém consegue mais esconder de ninguém quem de fato ele é. Aqui as pessoas são de um jeito, na rede social elas são de outro, não tem como. Mas quem é de verdade é do mesmo jeito aonde está. Aonde ele está. Sabe, e se tem uma coisa que eu acho que as pessoas hoje não toleram, nas pessoas que professam uma fé, sabe o que é? Hipocrisia. Eu acho que a igreja não cresce mais por causa do tamanho da hipocrisia que existe dentro das pessoas que nela convivem. Eu acho que não cresce, não avança mais. Porque ninguém é burro.
As pessoas estão vendo. O tempo todo elas estão vendo. Não tem como você ter uma dupla personalidade. Outro dia eu ouvi uma frase, como é que é? Você pode enganar todo mundo parte do tempo. Você pode enganar parte das pessoas em todo o tempo. Mas você nunca consegue enganar todo mundo em todo o tempo. Não tem jeito. Uma hora vai dar defeito. Não dá. Mas quando a pessoa está debaixo desse espírito de orfandade, ela vive essa falsidade, essa maquiagem toda, essa coisa de ser quem não é, sei lá. Sabe? É importante que nós venhamos entender que o diálogo ele é fundamental. Ele é fundamental. E aí, o pai vê que o filho está com um comportamento diferente, mas o filho está tomado por um espírito de orfandade, e o pai diz, filho, o que há? Ele, nada não. Não, fala, o que está acontecendo? Não, prefiro não falar. O líder de célula chega, fulano, estou vendo que você está diferente, o que está acontecendo? Nada não. Tem nada. Nada. Pastor, não tenho nada. Líder, não tenho nada. Só que, dentro dela, ela diz, eu prefiro ficar na minha. Você conhece gente assim? Está morrendo de raiva. Está quase explodindo. Mas não abre o coração, não fala. E parece que a gente tem que ter uma bola de cristal na cabeça para adivinhar o que a pessoa está. Isso é terrível. É preciso sentar, é preciso conversar, é preciso se abrir, é preciso expor os pensamentos, chegar em um acordo. Só que o espírito de orfandade estava solto naquela casa. E aí, um sai para fugir de casa e vai para a prostituição. E o outro sai para fugir de casa estando dentro de casa. Bom, pastor, você não foi claro. Eu não consigo entender isso. O filho pródigo sai e vai gastar tudo lá, quebrando tudo no mundo. E o outro? O outro também tem uma espécie de fuga. Quando você analisa o texto, você vai perceber que ele não sabia o que estava acontecendo dentro de casa. Por quê? Porque a vida dele era trabalhar. Tem gente que foge de casa e vai para quebrar tudo. Mas tem gente que foge de casa para dentro do trabalho. Você conhece gente assim? É uma espécie de fuga. Trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite. Parece aquele cara daquele filme que passa lá, que tem 3 empregos, é o pai do Chris. É o pai do Chris. Aí quem olha diz, olha como fulano é trabalhador. Aí o outro diz, não, ele está apertado. Não, na verdade ele está fugindo. É uma fuga. É uma fuga. Para não ficar em casa. Para não ver o pai. Para não ver o irmão. Quantos estão vivendo assim? Chegam em casa tarde. Quantos pais saem do trabalho, ao invés de ir para casa participar de uma atividade de família, não. Ele não chega a sair em casa, ele para no primeiro bar. E vai tomar pinga. Não é porque ele gosta de pinga, porque não tem jeito de gostar daquela encrenca. Como é que você toma uma coisa daquela e fala que isso aqui é melhor que de outro dia? Eu estava num restaurante, chegou uma pessoa, o garçom não me conhecia, falou, olha aqui, olha, só aceita uma pinga? Eu falei, não, obrigado. Essa aqui é da melhor. Eu falei, mas existe coisa boa disso aí? Existe melhor? Para mim isso aí, gasolina, eles vendem no posto, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, não é que ele goste de pinga, ele não gosta de casa. Mas ele não gosta de casa também, por quê? Porque ele chega em casa cansado do trabalho, ao invés de ele chegar lá, oi meu amor, que saudade de você, já vem aquela mala encher as paciências do cara. Não, tem uns homens aí que eu vou te falar uma coisa. Esses caras lá no céu vão ficar acima de Moisés, de Abraão, de Isaac, porque aguentar essa mala sem alça não é fácil. É uma chatice, uma murmuração o tempo todo. Reclama de tudo e de todos e nada serve. Não tem jeito.
Ô pastor, hora que o demônio está tentando, não é você que está tentando, não é o demônio, não. O demônio já caiu fora, ele não te aguentou também. O demônio já saiu, já vazou. Ele falou, eu estou fora. Estou fora. Não dá, mas não dá. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, não sei. É bem provável que você saiba. Sabe, é preciso mudar o comportamento, é preciso mudar o relacionamento, é preciso mudar a maneira de ser. Sabe, porque não aguenta, não tem, sabe, não existe estrutura que aguente a tal da crítica o tempo todo. Crítica é igual ferrugem, vai corroendo, a hora cai, ninguém aguenta. É importante, a crítica é. Mas sabe, faz um elogiozinho de vez em quando. Faz um elogiozinho, dá uma palavra de autoestima, de motivação. Você também, marido. É melhor você errar pelo excesso do que pela falta. Você chega em casa, as mulheres sempre cobram isso da gente. Eu sei, é difícil, eu também tenho essa dificuldade. Mas é bom chegar e falar, ô meu bem, seu cabelo ficou tão bonito, você cortou ele hoje? Não cortei não. Já imaginou que é assim? O dia que elas cortam, a gente não vê. Então, erra pelo excesso. Você chega lá, um dia você acerta. Um dia a gente acerta, não tem problema. Mas sabe, o elogio é fundamental. É importante isso. Palavras são fundamentais. A Bíblia diz que no poder da língua está a morte e a vida. Eu caminho para o fim. Como vencer esse espírito e libertar a pessoa? Primeiro, a Bíblia diz que aquele rapaz caiu em si. Ele caiu em si. Mas ele caiu em si porque ele foi provocado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que provoca isso na vida da gente. Só o Espírito Santo pode conduzir 70 pessoas ao arrependimento e ao batismo, como nós vimos lá hoje. Eu louvo a Deus porque eu vi um homem lá, um irmão. Esse moço, eu estava saindo aqui num dia, e ele estava no carro ali, eu o cumprimentei, e ele, desesperadamente, eu vi que ele não estava bem, nós começamos a conversar, e ele falou, olha aqui, vem cá, e pegou, ele estava com, aliás, acho que nem estava no carro, estava sentado aqui fora, parece que era isso mesmo, já tem algum tempo isso, e ele estava com veneno e medicamentos, ele tinha saído de casa para se matar. E esse homem hoje estava descendo as águas, sendo batizado. Eu dei uma palavra e os líderes de célula acabaram de chegar e fazer a obra. Espírito Santo, ele convence. Então, se você tem um filho nessa situação, ore por ele. Ore muito por ele, não desista. Não desista. Continue orando por ele. Deus vai fazer a obra, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair em si. E segundo, quando o filho resolve voltar, o pai o recebe. Amor. Amor. Esse espírito só sai com amor. O pai simplesmente poderia ter recusado seu retorno, o pai poderia ter dado uma bronca, mas o pai faz uma festa, para ficar marcado na mente dele, para ele nunca mais esquecer. Uma festa de retorno. Quando nós manifestamos o amor, nós destruímos principados e potestades. Alguém diz, pastor, mas amar é um alto preço. Por mais alto que seja o preço do amor, eu posso te afirmar uma coisa. Se você acha que amar é muito caro, então experimente odiar. Você vai ver que o ódio se torna mais caro do que amar. Que Deus te ajude, te livre, te liberte desse espírito de orfandade. E se por acaso ele bater na sua porta e tentar entrar, que você tenha espírito de oração e mudança de mentalidade. Sabe, uma das minhas maiores lutas, talvez você não saiba disso, mas se você ora comigo, as pessoas que oram comigo, aquelas pessoas que têm o hábito de orar comigo, e provavelmente às vezes eles começam a ouvir as minhas orações. As minhas orações são intensas guerras, mas eu passo grande parte das minhas orações guerreando. Não é contra o diabo,
é contra mim mesmo. Deus, eu preciso deixar de ser arrogante, eu preciso deixar de ser soberbo. Senhor, não me deixe me irritar. Senhor, tira essa raiva de mim, tira essa impaciência, me dê paciência. Senhor, faz de mim uma pessoa bondosa. Deus, me ajuda. Deus, o tempo todo, o tempo todo. Hoje eu estava vindo de Belo Horizonte, eu levantei 4 horas da manhã para chegar aqui a tempo do batismo. E eu estava vindo do Espírito Santo, eu orando muito, aqueles momentos intensos de oração ali, eu chorando, sentindo a presença de Deus. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, falou: filho, sabe quando uma pessoa tem que tomar um medicamento? E se ela não tomar aquele medicamento, ela vai ter sintomas da doença? Assim também é você e eu. Eu sou o seu medicamento. Se você não levantar e orar muito, a raiva, a irritação, a impaciência, tudo isso vai se apoderar de você. Porque você vive num mundo muito agitado. Mas eu te dou paz. Quanto mais perto de mim, mais paz, tranquilidade, serenidade você vai ter. Não deixe de me tomar todos os dias. Eu chorei muito. Ah, pastor, eu não consigo mudar. Comece a orar contra você. Comece a orar contra esse comportamento. Comece a orar e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Eu não falo que você vai ser perfeito, não, mas você vai melhorar bastante.